Seja bem-vindo ao Fazendo Barulho de hoje aqui na sua Rede Vida de televisão, também acolhendo a todos que nos escutam pela Rede Shalom de rádio e todos que estão conectados no YouTube também acompanhando o programa de hoje, saudando toda a família Rede Vida, o Silvio Brito e família, o pessoal que estava conferindo aí a programação da Rede Vida de televisão. E hoje no Fazendo Barulho, hoje nós entraremos na vibe do Dia Mundial dos Pobres, que nós viveremos amanhã como igreja. E por isso, o tema de hoje se chama Tenho Sede, Delny. Boa noite. Por que tenho sede? Boa noite, Diego. Boa noite, família. Como é bom estar junto aqui com vocês. Faz referência à experiência que Santa Madre Teresa de Calcutá teve ao olhar para um pobre e ali escutar o apelo do próprio Jesus Cristo, dizendo, tenho sede. E aquilo moveu o coração dela, impeliu o coração dela a ir de encontro aos mais necessitados. E no programa de hoje nós vamos ouvir histórias, relatos de pessoas que dedicam a vida também ao serviço daqueles que mais precisam, daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. E como é belo reconhecer no testemunho deles, vai ser muito belo, na verdade, reconhecer essa experiência com o próprio Cristo crucificado, né? Nós vamos receber aqui no estúdio 2 missionários, um da Obra Lumen, Camila Correia, 27 anos, e também da comunidade Shalom, do projeto Shalom Amigo dos Pobres, o Lucas Lobato. Eles vão contar a experiência deles com os projetos sociais que cada uma dessas comunidades tem realizado ao encontro dos nossos irmãos mais necessitados. Mas vamos ter também outros carismas, né, Delny? Outros carismas. Nós fizemos uma visita à Casa da Toca de Assis aqui em Fortaleza e também foi uma experiência muito rica deles também falarem pra gente como é o trabalho deles, as experiências que eles foram tendo ao longo desses anos de trabalho. Inclusive um abraço para as irmãs, para a galera da Toca de Assis que está assistindo a gente, também de outras comunidades que prezam também pelo serviço aos mais necessitados. Se você é de outra comunidade, coloca aí no chat do YouTube, com muita alegria a gente te acolhe aqui no Fazendo Barulho. Nós vamos também ter muita música no programa de hoje, também adoração ao Santíssimo Sacramento, que é o mais importante. Estaremos diante de Jesus, vivo e ressuscitado, presente na Sagrada Eucaristia. Você pode se contactar conosco através das nossas redes sociais. Somos @Fazendo Barulho em todas as redes sociais. Vamos estar aguardando a sua participação lá no direct do Instagram também. Aqui no chat do YouTube também você pode colocar também as suas considerações e intenções para a adoração de logo mais. E já que está todo mundo disposto a ser enviado aí de encontro àqueles que mais necessitam, a gente vai agora ouvir a música do Missionário Shalom cantando Eis-me Aqui. Acho que me apaixonei, não resisti, me entreguei. Te escutei a me chamar, deixei tudo para te seguir. Restituiu com o teu perdão, transformou todo o meu coração. Nem por mil dias no Caribe eu troco tua presença, Deus. Eu sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou eleito pelo teu amor. Leva-me, Senhor. Eu sou latino-americano, sou Peregrino nesse mundo sou. eleito pelo teu amor. Leva-me, Senhor.
Señor. ¿A dónde tú vayas yo voy? Si vienes a la derecha voy. Si me mandas a la izquierda voy. Mi frente tú estás, Señor. ¿A dónde tú vayas voy? Eis-me aqui. Oh, oh. És minha felicidade, Deus. Dá-me tua vontade. És minha felicidade. Oh, oh, oh. Eis-me aqui. Na conversa de hoje teremos dois carismas da igreja representados pela nossa querida Camila Corrêa, 27 anos, comunidade de vida da Obra Lumen de evangelização, também celibatária, e também nosso irmão Lucas Lobato, da comunidade Shalom, projeto Shalom Amigo dos Pobres, projeto que nasceu agora no início da pandemia, em 2020. Uma grande alegria ter vocês aqui conosco, sejam muito bem-vindos. A alegria é toda nossa, viu? Por toda a comunhão. Obrigado, Diego, Delny. Boa noite a todos. Vai ser muito bom ouvir as histórias que vocês vão trazer a partir da vida de vocês, do trabalho de vocês, e com certeza vai incentivar muita gente a querer dedicar também o serviço àqueles que mais necessitam. Talvez tenha uma pessoa aí na sua rua, do seu lado, precisando de uma ajuda, mas você vai entender como você pode fazer para ajudar e como Jesus ele se esconde, né, nessas pessoas que mais precisam. Mas antes de conhecer mais sobre o trabalho de vocês, antes de vocês falarem um pouquinho daquilo que vocês realizam no carisma de cada um, eu queria que vocês falassem um pouco, começando pela Camila, quem é o pobre, Camila, para você? Fala pra gente. O mais pobre, né? Aquele que tá ali escondido, né? Aquele que tá à mercê, é aquele que muitas vezes a gente não vê. E a gente cresce assim, a gente cresce, não é educado, na verdade, a ver, né? E o pobre é aquele que Jesus docilmente se esconde. E a gente vai aprendendo a enxergá-lo à medida que vamos mergulhando no Evangelho. Principalmente em Mateus 25:40, né? Que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Jesus silenciosamente se esconde ali de uma forma escondida, de uma forma silenciosa, mas que quando nós colocamos um olhar atento naqueles que mais sofrem, que geralmente estão sempre nas esquinas, que geralmente estão sempre escondidos à margem, a gente entende, tem uma presença ali, e é de Jesus, né? Jesus pobre, como Madre Teresa também escutou, né? Sim, para você, Lucas, quem é o pobre para você? Para mim, Jesus no pobre é primeiramente aquele que me chamou, né? Mateus 19 foi o meu chamado vocacional e muito interessante porque desde esse chamado, né, Deus ele já dizia ali, né, que aqueles que queriam ser perfeitos deveriam vender tudo, deixar tudo, me seguir e dar tudo que tem aos pobres, né? Desde então eu venho enxergando, né, também como uma missão muito específica, que é esse amor aos mais pobres, dentro também da minha missão. E Jesus é esse totalmente empobrecido, né? Jesus é aquele que se encarnou, o verbo divino do Pai, que se fez pobre e que todos os dias me chama a olhar os meus irmãos, sejam os mais necessitados, as pessoas em situação de rua, dependente químico, ou os irmãos que moram comigo, os irmãos, os jovens, né? Enxergar eles como aquele Jesus pobre que necessita ser alcançado, que necessita escutar uma palavra de esperança. Então, para mim, Jesus é esse. Vocês falando da experiência de perceber Jesus no pobre, Lucas, isso sempre foi muito óbvio para você? Você teve alguma dificuldade de chegar a perceber? E assim, além disso, eu penso que muita gente está assistindo vocês agora, deve dizer assim, que lindo, eles fazem esse trabalho, né? Vamos investir que ele vá. Mas muitas vezes são pessoas que têm medo por causa de situações na sociedade. A gente tem medo de chegar perto do pobre por causa da violência. Tem aquele preconceito às vezes também, tem né? medo de ser assaltado. Existem muitos estigmas, né?
Vocês já passaram por isso? Vocês veem algumas dessas dificuldades? Lucas, por favor. Isso é verdade, né? Mas eu acredito que só é difícil evangelizar o pobre quem não tem uma experiência com Deus. E é até compreensível, né? Porque, como você ia dizendo, Diego, hoje a gente escuta, né, o tempo todo e vê, né, pessoas que são assaltadas, pessoas que são abordadas, violentadas, né? E isso acaba nos criando um muro que nos separa de ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Mas para quem tem uma experiência com Deus, esse muro ele é quebrado, ele é destruído. E não tem por que eu não ir ao encontro do meu irmão, porque eu passo a enxergar esse pobre, né, ou aquele que necessita, como alguém que precisa escutar o anúncio do Evangelho de Deus, né, do Evangelho de Jesus. Mas assim, quando eu comecei a evangelizar os pobres, né, eu sou natural de Brasília, e aí em 2013, né, quando eu entrei na obra Shalom, eu comecei a servir junto com os pobres. E eu lembro que a primeira vez que eu fui para a evangelização dos pobres, eu também me senti interpelado dessa maneira, porque falaram assim, não, no sábado a gente vai evangelizar lá no presídio. E eu pensei assim, meu Deus do céu. Como é que vai ser isso? O que eu vou falar para aqueles homens, né? Aqueles homens, né, criminosos, né? Eu não sei o que eu vou falar, né? Até Começou pouco de medo, bem, né? Começou com força, né? O nível lá em cima. Mas Dificuldade. foi justamente essa experiência com Deus que quebra essa barreira, né? Que quebra essa barreira. E um pouco da nossa missão, né? A gente que está mais à frente, né, dessa evangelização com os pobres, é poder quebrar esse estigma, né? Que muitos de nós, né, até consagrados, né, pessoas que fazem parte da igreja, né, tem também por medo da violência, que é compreensível, mas o amor que nós temos por Jesus, ele é maior e ele deve nos levar a superar essas barreiras e seguir. Vamos evangelizar. Olha, eu tive uma experiência de estar em missão na mesma cidade que o Lucas, lá no Rio de Janeiro. Era impressionante como o Lucas conseguia mover todo mundo a querer ajudar os pobres. Tinha uma praça lá perto do Shalom. A gente ia para lá fazer ações de evangelização. Era impressionante como todo mundo era contagiado pela alegria. De fato, é uma missão. E isso se encarna pela forma que na ele fala. vida da pessoa. É impressionante isso. E Camila, para você, quais são essas barreiras? De que forma a gente pode ultrapassá-las, né? Enquanto o Lucas falava, eu lembrei de uma frase que Papa Francisco fala, que onde tem muros, existem corações fechados. Né? E ao invés dos muros, a gente precisa construir pontes. Né? Ao invés dos muros, vamos destruí-los para criar pontes. Né? Claro, o mundo ele vai nos educando de uma forma que a gente precisa criar esses muros, porque violência, né? A gente vai tendo esse medo natural. Mas se fomos criados pelo amor, né? Para amar, se somos imagem e semelhança do amor, e é natural do amor, né? Tá ali na essência do amor. O amar, ou seja, o sair de si, Jesus ele fazia o quê, né? Ele saía e ia aonde? Nas prostitutas, nos ladrões, naqueles que ninguém queria. Então, claro, é um processo, mas que a partir do evangelho, né, de quando eu toco naquela realidade, eu vou criando essa ponte mesmo, né? Eu acho que é natural que as pessoas elas vão crescendo, né, dentro desse muro, mas à medida que a gente vai saindo, vai olhando, quando a gente vai às ruas, Ave Maria, né? Quando a gente vê os irmãos, aqueles que usam drogas, a maioria, né? A grande maioria usam drogas. Mas a gente pergunta não qual é a droga que ele usa. A gente vai à rua, senta com ele, senta no papelão, entende, escuta, olha no olho. Escuta a história, né, deles. Eles já ficam assustados. Ele tá olhando no meu olho, né? Eles não são acostumados a isso. Não é qual a droga que você usa, mas qual a dor que você sente? Qual a sua dor? Porque, na verdade, a droga é ali uma anestesia para aquela dor. Tanta dor. Camila, assim, meu papel aqui vai ser provocar, né? Que só quando a gente provoca as melhores respostas. Assim, porque a gente, conversando sobre esse tema, a gente escuta muitas coisas, né? Onde é que entra, por exemplo, a dimensão da prudência?
né, diante de todas essas realidades? Para que quem está nos assistindo não entenda que o amor de vocês de Jesus é uma coisa assim, desencarnada, né? Muito louca, né? Muito imprudente, né? A pessoa gosta dessa palavra, prudência. Tudo bem, é uma virtude, tá? Mas o que é que você poderia falar sobre isso? Assim, como é que você, na sua vida, foi desenvolvendo isso? Assim, dentro do nosso carisma, né, a gente entende que a gente sempre percebe que ir em grupos, sempre, né? A gente sempre vai em grupos, a gente sempre vai em horários marcados, a gente nunca vai só, a gente sempre entende os locais, a gente sempre percebe onde ir, né? A gente nunca vai só, claro, né? A prudência, ela sempre existe, a prudência, ela sempre está ali em primeiro lugar, a gente entende que os nossos irmãos têm muitas dores, a gente entende de onde eles saíram, a gente entende que uma criança que saiu de um local onde o pai é traficante, a mãe é prostituta, o que ele vai se tornar, a gente entende isso. Então, por isso que existem as ações de evangelização, né? E por isso o Shalom dos Pobres, né? A Shalom Amigo dos Pobres, por isso o Lumen, eles têm essa ação, a gente chama o Bom Samaritano, para irmos juntos e com muita prudência para os locais, né, exatos e sentar, e escutar, entender e escutar a dor e a partir daí levantá-los para uma ressurreição. E a gente tem inúmeros testemunhos de irmãos, né, que de fato ali a gente toca, né, como o Papa Francisco diz, ele fala uma coisa muito forte, né? Não é só dizer que, pobrezinho, e seguir. Como o testemunho do Bom Samaritano, ele estava caído, ferido. Passou, muitas pessoas olharam, provavelmente sentiram ali, tadinho, e passaram direto. Mas ali a situação é abaixar-se, entender, levantar, colocar no ombro e caminhar, né? E hospedar, enfim. Exatamente, é um mistério de amor, né? É isso aí. E, assim, complementando a resposta da Camila, né? A experiência que eu também vou vivendo é que precisamos nos arriscar para evangelizar os pobres. E também a gente precisa entender que o pobre, ele é uma pessoa como qualquer outra. Então, a primeira coisa é retirar os rótulos, a primeira coisa é quebrar os estigmas, entender que aquele irmão, ele precisa ouvir, né, a palavra de Deus, precisa ser alcançado. E entender que aquele irmão, ele está num processo de conversão, como qualquer outra pessoa que eu evangelizaria no shopping, no mercado, né? E é interessante porque a evangelização dos pobres, a gente precisa se arriscar. São os resgates impossíveis, né? E para realizar esses resgates impossíveis, a gente vai precisar ir em lugares onde, para outras pessoas, é uma verdadeira loucura, assim, entrar em favelas, entrar em boca de fumo, né? Mas saber que se eu não for, talvez aquela alma não vai ser resgatada. Exatamente, é aquele lance da igreja em saída que o Papa Francisco nos chama a viver. E a gente está escutando um pouquinho da vida dos dois, do trabalho dos dois, e a gente quer continuar ouvindo testemunhos de pessoas que vão até aqueles que mais necessitam, levando esperança e alegria. E tem uma galera, uma companhia de artes aqui em Fortaleza, a Companhia Avia, que vai para as ruas levar apresentações artísticas àqueles que mais necessitam. Vamos conferir esse belíssimo trabalho. Eu sou atriz, diretora e produtora cultural do grupo Avia de Teatro. Esse amor eu quero amar até quem me fez mal. Esse amor eu vivo e revivo todos os dias. Jesus, filho de Davi! No período da Semana Santa, nós temos um espetáculo de rua chamado As Margens. E a gente apresenta esse espetáculo nas ruas de Fortaleza, na qual Jesus, ele é uma pessoa em situação de rua, um morador de rua mesmo, né? E o público desse espetáculo são eles. A gente convida, a gente vai até eles, leva o cenário, o teatro, tudo pra lá e eles assistem a peça. A primeira vez que eu apresentei esse espetáculo, eu fiquei muito mexida, porque não era comum levar espetáculo para eles. Tanto que a gente montou as arquibancadas, fazia todas as coisas, ia convidar eles para entrar, para sentar, eles não queriam ir. Teve um que inclusive sentou na pontinha da arquibancada, imaginando que a qualquer momento alguém iria enxotá-lo dali. E quando ele foi relaxando, ele foi chorando. Inclusive um outro senhor que estava do lado dele, o seu Antônio, eu nunca me esqueço.
Seu Antônio chegou pra gente depois e agradeceu. Ele estava tão sujo, sabe aquela pessoa que não toma banho há muito tempo? E a gente conseguia ver só a cor da pele dele pelo canto da lágrima que saiu. Aquilo, ele agradecendo, chorando, um senhor que vivia na rua há muito tempo. E a gente, no final do espetáculo, a gente dá um lanche. Ele nem queria o lanche. Ele não quis o lanche, ele só agradecia porque alguém tinha se lembrado dele e transformado Jesus numa pessoa parecida com ele, porque na cabeça dele não era assim, que as pessoas diziam. Dentre essa experiência, né, do Jesus pobre, do Jesus que vai ao encontro das nossas misérias, há um momento de partilha, um outro momento, uma outra vez a gente apresentando para eles, um senhor que vendia coisas no centro da cidade, ele vendia aqueles santinhos e um terço, né, ele começou a assistir no chão mesmo. E quando a gente faz teatro de rua, a interferência da rua, ela faz parte do teatro. Se passar um bêbado, ele entrar na cena, a gente tem que interagir com ele. A gente não para o espetáculo, porque a rua é o local, né? É pra lá, a gente que tá no lugar deles, né? Então a gente interage. E esse senhor, quando terminou a peça, a gente agradecendo e falando, ele entrou no meio do elenco e começou a dar pra gente os santinhos dele. Tudo que ele tinha, dava os tecinho. E a gente, sem entender, ele disse, eu quero partilhar alguma coisa, porque vocês deram tanto pra gente, eu quero partilhar. E aí eu morria de chorar, me escondia, morria de vergonha, né? Ia pra um canto chorar, depois eu voltava pra agradecer. Mas o que eu entendi é que sempre o pobre vai ter algo pra dar. Porque ele muito recebeu e porque ele se sente feliz. Ele quer dar alguma coisa. Se você vira um pobre ganhando uma água, ele divide com alguém. Ele não toma aquilo tudo sozinho. Então, toda vida que eu apresento esse espetáculo, eu tenho essa experiência de que sempre temos algo a ofertar ao outro. Mesmo que seja um sorriso, mesmo que seja um escutar. A nossa vida é um dom que pode ser ofertado ao outro. E é isso, espero que vocês também tenham essa experiência com o pobre, com a partilha e com Deus que se abaixa na nossa miséria. Shalom. Obrigado a Neide Oliveira pela sua participação, também pelo seu serviço, né, de evangelização através das artes. Estamos recebendo hoje aqui Camila Corrêa, da Obra Lumen, e também Lucas Lobato, da comunidade Shalom, Projeto Shalom Amigo dos Pobres. Camila, fala um pouco do que a Obra Lumen é chamada a fazer concretamente, quais são os serviços que vocês fazem com relação aos pobres. Então, nós como Carisma, nós somos chamados a ser essa luz do ressuscitado para o mundo, sendo essa resposta de amor, especialmente aqueles lugares onde tem mais trevas, onde estão mais ali obscuros, e nós sabemos, né, onde estão, né? Ali na indiferença, sendo essa ponte às pessoas que hoje estão presas, como a gente falava, dentro desses muros, não porque querem, mas porque às vezes não tiveram acesso, né, a esse Jesus que está ali escondido, esse tesouro que está ali escondido, tanto naqueles lugares onde estão escondidos os mais pobres, né, que precisam ser alcançados por nós. Então, somos chamados a ser essa luz, né, essa ponte, essa cultura do encontro que o Papa Francisco vem anunciando. Nós, missionários, Comunidade de Vida, todos nós moramos com os mais pobres, né? Temos hoje, em várias cidades, assim, em 6 cidades, atualmente na África nós estamos, o Leandrito está lá. E aí, dentro das nossas comunidades de vida, nós moramos com as acolhidas e acolhidos que saíram das ruas, nós trazemos para nossa casa. Eu hoje moro com mulheres e crianças em situação de rua. Na minha casa é uma casa de caminhada, que a gente chama. Então, são mulheres que estão há alguns meses já, não é uma casa de triagem, elas não acabaram de sair das ruas, mas elas já estão caminhando há um tempo, elas trazem os filhos delas, então é uma casa bem animada, que tem filhos também, muitas crianças. E aí nossa rotina é para elas, né? Então nossa rotina é com elas, dormindo e acordando com elas. Nossa, bem intenso, né? A dedicação de vocês. Sim. Temos a nossa vida de oração, temos nossa vida comunitária, temos nossa vida também apostolado para a comunidade, mas também o nosso centro é Jesus nos Pobres para com elas, né? Elas passam um dia na casa. Nós moramos com elas. Desenvolvem atividades também, vocês propõem para elas. Tem a rotina para elas, né? Que nós somos, aliás, coordenadoras da Casa da Rotina, nós nos dividimos nesse sentido. E aí, com isso, laboterapia, né, a rotina para elas se sentirem em família, mas também terem o sentido de casa novamente, ser família novamente. Aí, a caminhada de 9 meses, depois ressocialização ou escola missionária, dependendo daquilo que ela se sinta chamada. Isso é a recuperação, o trabalho de recuperação. Mas também tem o de
prevenção, que são os centros sociais, que também nossa comunidade de vida, alguns missionários moram nos centros sociais, que são aqueles que as crianças ainda não, né, aquelas pessoas ainda não chegaram a usar drogas e ainda não chegaram à situação de rua. Né, as crianças estão naqueles lugares... Estão numa situação de risco, né? Exatamente. Estão risco de... Tem os pais que usam, muito provavelmente a mãe que está ali naquele lugar de tráfico, né? Mas nós estamos naqueles locais e temos centros sociais que oferecem atividades educativas, esportivas, culturais e funcionam todo dia, vários horários, e as crianças ficam quase o dia todo lá nos nossos centros sociais, para que não fiquem nas ruas. Então, é um trabalho de prevenção e de recuperação, né? Aí, além da comunidade de vida, tem a comunidade de aliança também, que faz, dentro da vida secular, também todo esse trabalho apostólico dentro dessas realidades, né? Bem resumido. Que legal o trabalho de vocês, viu? E, Lucas, como é que você vê a importância das atividades do projeto Shalom Amigo dos Pobres? Então, o Shalom Amigo dos Pobres, ele faz parte de uma grande companhia de pesca em vista daqueles mais necessitados. E hoje, né, a Casa São Francisco, que inclusive ela já existe há 23 anos, mas essa pandemia ela nos fez reinventar e ampliar o trabalho com os mais pobres. E lá a gente vê a importância do nosso trabalho, porque através das atividades, das oficinas, da evangelização, do cuidado de saúde, cuidado social, a gente vai buscando resgatar aquela pessoa de uma maneira assim integral, sabendo que ela precisa escutar o anúncio de Deus, ter o sentido de vida de volta, mas para um pobre é muito difícil você dizer, olha, Deus te ama, e você não dá o prato de comida, você não dá uma roupa para ele se vestir, você não dá uma oportunidade concreta de trabalho, de resgate dessa dignidade humana que envolve o todo da pessoa, né? É importante que uma coisa acompanhe a outra também, né? Exatamente. E lá no Amigo dos Pobres, né, daqui de Fortaleza, e também o Amigo dos Pobres que está espalhado já em várias cidades do Brasil, essa é um pouco da nossa missão, né, que é esse resgate integral do homem, né? E a gente sabe que para isso também a gente não consegue sozinho, por isso a gente conta também com os nossos amigos, para nos ajudar a ser amigo dos pobres, né? Então, a gente trabalha em parceria com a Obra Lumen também, né? E uma curiosidade, a gente já se conhecia, porque ele já foi me visitar lá em casa, porque uma das nossas acolhidas foi resgatada pelo Shalom do Amigo dos Pobres. E aí ele entrou em contato com a gente, nós acolhemos, Legal. E aí eu conheci o Lucas porque ele estava lá em casa. É interessante esse intercâmbio, Comunhão né? de carismas, né? E a casa da Lumen assim, é incrível, né? Eu saí de lá apaixonado. E a experiência que a gente vai vivendo também com essa comunhão dos carismas, né, que trabalham com os pobres, as vocações, é um pouco até da experiência assim, de Santa Terezinha para mim, porque Santa Terezinha ela queria ser tudo, né? E a cada carisma novo que eu conheço, né, cada trabalho novo na igreja, eu saio com aquela vontade, meu Deus, eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar aqui, né? Porque a gente sabe que é esse grande jardim, né, que é a igreja, com vários trabalhos diferentes, vocações diferentes, mas que o fim é o mesmo, né, que é esse resgate do homem. Como é que é a rotina dos homens que frequentam, né, o projeto, que saem das ruas? O projeto começou na pandemia, existia a distribuição de quentinhas, vocês eram algumas daquelas pessoas que se arriscavam mesmo, iam até as ruas quando muita gente estava dentro de casa. Vocês continuam nesse trabalho de distribuição de alimentos? Como é que é o acolhimento das pessoas? Quantas pessoas por dia vão até a casa do Shalom Amigo dos Pobres? O Amigo dos Pobres ele começou, né, por conta dessa ampliação que nos foi impulsionada por Deus devido à pandemia. Então nós começamos primeiro com um trabalho que foi assim a caráter emergencial. A nossa preocupação inicial era não deixar que aqueles irmãos em situação de rua, por conta do lockdown, do comércio fechado, né, passassem fome, adoecessem, né? Só que com o tempo, né, a gente foi vendo que aquele trabalho ele precisaria ser permanente. E hoje, né, a Casa São Francisco ela é um centro de convivência para pessoas em situação de rua. E lá eles chegam, tomam um café, tomam um banho, recebem uma roupa limpa. Tem oportunidade, né, daqueles que querem, de ter uma conversa com o assistente social, retirada de documento, conseguir algum auxílio
social, né? Inclusive, você também é enfermeiro e coordena a parte da Isso. saúde lá no projeto, né? E lá também a gente tem esse trabalho com enfermeiros voluntários, médicos voluntários, também advogados, tudo mais, que a gente vai tentando alcançar de uma maneira completa, assim, né? Em vista do resgate. E um dos trabalhos que a gente faz, assim, que é o nosso foco também, é o resgate das drogas, né? E por isso que a gente conta também com as instituições amigas, né? A Fazenda, a Obra Lumen, porque para alcançar algum desses amigos a gente precisa ir também nessa questão da drogadição, que é algo presente na maioria deles. Que legal conhecer o trabalho dos dois, né? E olha, gente, uma grande novidade. Nos dias 21 e 22 de novembro, exclusivo nos cinemas, nós vamos poder assistir ao documentário de Madre Teresa de Calcutá. 25 anos depois da morte dela, nós vamos conhecer a abrangência do trabalho das missionárias da caridade nos 5 continentes. Confere aí algumas imagens desse novo documentário que promete. I want to be a missionary, to go out and give the life of Christ to the people in the missionary countries. She was a small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. You could feel an aura about her. An aura not of power, an aura of simplicity and holiness. She made a remarkable vow to God, never to refuse him anything, or to give him whatever he would ask. She was strong. She was firm. She was a tough cookie. She was tough in Jesus. She wanted to love until it hurts. She hated publicity. She suffered the celebrity. But she accepted it if it was going to help the poor. When she smiled with the lines in her face, it was almost like an exclamation mark of joy. For Mother Teresa, there were no expendable people. Everyone has dignity and worth because everyone is made in the image of God. Lord, make me a channel of your peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light. Daqui a pouquinho a gente continua conversando mais com o Lucas Lobato e a Camila Correia, trazendo experiências marcantes do trabalho deles e de serviço aos pobres. E, gente, nós vamos conhecer também o trabalho da Toca de Assis aqui em Fortaleza. Nós vamos conhecer o trabalho das irmãs que se dedicam ao serviço àqueles que mais necessitam. Lembrando para vocês que ainda hoje nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode enviar suas intenções de oração para nós. Afinal de contas, nós todos somos pobres e necessitados do auxílio da graça de Deus. Por isso, convida aquele familiar, convida aquele amigo, manda o link dessa transmissão naquele grupo do WhatsApp e convida todo mundo a viver essa experiência única com Jesus na adoração que nós vamos ter. A gente vai agora de música e daqui a pouquinho nós estamos de volta.
tocou minha história, eu vou gritar agora. Mudaste o meu plano em festa para sempre, para sempre. Mudaste o meu plano em festa para sempre, para sempre. Mudaste o meu plano em festa para sempre, para sempre. Mudaste o meu plano em festa para sempre, para sempre. Quero ser instrumento teu, instrumento do teu amor. 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 Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Cantai ao Senhor Deus, cantai sua glória entre as nações, entrai com alegria, dons e oferendas nos átrios do Senhor. Louvai, louvai ao Senhor Deus, louvai aquele que venceu, na cruz nos deu a vida, curou nossas feridas, seu sangue nos lavou. Trazei o mundo inteiro a festa do Cordeiro. Vinde, vinde celebrar. Reina o Senhor, eterno é o seu amor. Vestido de glória e majestade está aqui. Reina o Senhor, eterno é o seu amor. Sua beleza tudo recria, tudo refaz. Cantai, cantai ao Senhor Deus, cantai sua glória entre as nações, entrai com alegria, dons e oferendas nos átrios do Senhor. Louvai, louvai ao Senhor Deus, louvai aquele que venceu, na cruz nos deu a vida, curou nossas feridas, seu sangue nos lavou. Exultem de alegria nos céus e toda a terra. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Quero entender como foi capaz de acolher todas as nações no ventre teu, pois do teu sim nasceu o Salvador. Quero aprender a caminhar também como teus pés, que por tantos desertos se arriscaram, e ofertar a vida para Deus. Me ensina a crer
decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Quero aprender a caminhar também como teus pés, que por tantos desertos se arriscaram, e ofertar a vida para Deus. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Meu sim eu darei ao Rei da Glória, meu sim eu darei, meu sim eu darei ao Rei da Glória, meu sim eu darei. Vamos seguindo então com o Fazendo Barulho de hoje. Hoje é um dia de abrasar o coração com tantos testemunhos belíssimos de pessoas que se ofertam pelos mais pobres, pelos mais necessitados, seguindo os passos de Jesus, né, que deu a sua vida por nós, os mais necessitados. Somos nós, né, Delny? É verdade, com certeza nós somos todos pobres e necessitados do amor de Jesus. Daqui a pouquinho a gente continua trocando ideia com a Camila Correia, o Lucas Lobato, os nossos convidados de hoje, mas a gente quer conhecer agora um pouco do belíssimo trabalho das irmãs da Toca de Assis, que se dedicam ali todos os dias a saciar a sede de Cristo crucificado nos pobres. A minha relação com os filhos que Deus me deu hoje, né, que são os pobres no carisma, para mim vem desde de muito cedo também, na questão de que o meu sobrenome é Maria dos Pobres, né? Porque assim, o que me chamou à vida religiosa através do carisma foi os pobres. Claro que a gente reconhece que eu não vou até os pobres a não ser uma resposta do amor com Jesus eucarístico, né? Então hoje para mim a relação é sempre essa, buscar a ver Jesus em cada um destes mais necessitados, não só os que estão na rua, mas os que moram conosco. Mas hoje também eu sou chamada a reconhecer também esses filhos pobres na minha vida fraterna. Então hoje olhar para uma irmã religiosa ou um pobre abandonado na rua é ver o mesmo Cristo. A minha experiência com Jesus pobre, ela é processual, é aos poucos. Quando eu tive o meu despertar vocacional, a princípio eu não tinha um discernimento exato de onde ou como o Senhor queria, até porque eu tive uma experiência
com uma missão popular na minha cidade, e a partir daí eu coloquei na cabeça que eu queria ser missionária, porque eu entendia que essa era a forma de serviço. Com o tempo, foi se clareando um pouco mais e eu conheci a comunidade, o Instituto, pela televisão, em um encontro que estava tendo, e lá os irmãos e as irmãs diziam dessa experiência que era cuidar dos pobres, mas especialmente dessa experiência com o verdadeiro pobre, que é Jesus Eucarístico. E aí eu me encantei muito, porque eles eram muito felizes, muito alegres, falando isso com muito entusiasmo, contando da vivência que aparentemente era muito dura, muito difícil, o dia a dia, mas eles transpareciam uma alegria que ultrapassava a dificuldade. E então essa experiência, essa alegria, ela me encantou muito, me foi muito profundo, e eu queria viver aquilo, aquela mesma alegria. Porque, assim, para o nosso carisma, o verdadeiro pobre é o Cristo, aquele que se dá no pão eucarístico a ponto de não conservar para si nem mesmo um aspecto humano, que para a relação de Deus já seria uma pobreza, Deus se fazer homem, mas Deus se fazer criatura como um trigo, isso é uma pobreza, né? Perder um aspecto até mesmo humano, se tornar inferior materialmente a nós. Isso para mim então foi um despertar muito forte. E sim, a partir dessa experiência, se lançar àqueles mais pobres, uma vez que se o próprio Cristo se dá nessa pobreza tão grande, quem sou eu para não ir em busca dele naqueles que estão nas ruas, uma vez que ele mesmo disse que está neles. Então, se ele se dar a mim assim de modo tão profundo, eu não posso me negar a me dar também àqueles que estão lá. E por isso eu fui e vou todos os dias ao encontro desses pobres. Para mim, a experiência mais forte que eu tive com um pobre não foi nem mesmo numa pastoral de rua, assim, com um pobre em situação de rua direta. Para mim foi quando eu era postulante, e foi a primeira vez que eu fui morar na casa com os pobres, né? Morar com os pobres, porque no período de formação do aspirantado nós não tivemos essa vivência. E lá tinha uma senhora que ela tinha uma bolsa de colostomia. E para mim sempre eu tive muita dificuldade com esse cheiro mais forte, com essa, né, com esse trato também, né? Nunca tinha feito isso. Nunca tinha tido esse contato direto. E essa senhorinha, ela era cega. Então ela não tinha a visão, mas a gente então precisava auxiliá-la nesse aspecto, desse cuidado mais direto. E como eu sou a mais nova da minha casa, eu sempre fui cuidada, nunca tinha cuidado diretamente. E com ela, a gente precisava desse cuidado mais específico, e um dia eu precisei ir com ela no hospital também. E ela estava muito ruim, estava, né, quase que desmaiando, e eu tenho muita dificuldade dessa exposição. No entanto, ela teve um momento em que ela caiu, e ali na hora eu não consegui pensar em mais nada. Eu tenho que sair gritando, chamando alguém, porque eu não conseguia. Naquele momento eu precisei sair daquilo que era meu, porque eu tenho muito timidez assim para essas coisas. Mas ver aquela senhora que em si não tinha força para isso, ela não sabia onde estava, ela não tinha, e ela era muito maior que eu também, assim. Mas ela não tinha ninguém naquele momento por ela não ser eu. E se o Senhor me colocou, então eu tinha capacidade de fazer. Mas foi como que uma resposta sem pensar. Na hora em que ela precisou, eu saí de mim. Eu fui capaz de fazer aquilo que naturalmente eu não faço, ou não fazia. E depois dali, estando com ela, até esse cuidado com ela mudou. Assim, por conta dessa minha dificuldade, esse ter que estar o tempo todo ali mexendo naquela bolsa de colostomia, começar a entender, fazer o esforço. Ela não enxergava, no entanto ela ouvia, ela também sentia, sabia que aquilo era forte. Então tentar fazer parecer aquilo normal para mim, para que aquilo para ela não se tornasse pior do que já era, né? Então fazer esse exercício de morrer para mim, para que ela não sentisse isso, para que ela não vivenciasse isso. E isso para mim foi uma experiência profunda, porque eu aprendi a cuidar.
Nessa casa não tinha somente ela, tinha algumas outras, mas essa senhora, a Cecília, ela me ensinou a cuidar, a sair de mim, né? Como a experiência que faz os pais, né? Sai de si para dar-se aos filhos, mesmo muitas vezes não tendo aquela condição toda, Deus dá naquele momento a graça para conseguir fazer aquilo que é a necessidade do filho. Então, essa para mim foi uma experiência muito profunda, da graça de Deus também para conseguir cumprir a missão, porque não é mérito, né? É graça. Então, o tempo todo a gente precisa contar com essa graça, né? Chama divina ao doce fornalha, em teu ardor eu me fixo, é no teu fogo que eu canto alegremente. Obrigada às irmãs da Toca de Assis que nos acolheram. Muito obrigada e Deus abençoe cada vez mais o trabalho de vocês. Voltando aqui para o nosso Leve a Sério com os nossos convidados, hoje vocês vivem, o Lucas, a Camila, trabalhos específicos na comunidade, no carisma de cada um. Mas vocês também, antes de começar a trabalhar com os pobres, e até mesmo agora, tem alguma referência ou tinham alguma referência? Por exemplo, eu olhava para a vida daquela pessoa e era uma grande inspiração para que eu também desse minha vida àqueles que mais necessitavam. Começando por ti, Camila, fala aí pra gente. Tenho. Acho que São Francisco fala muito ao meu coração, né? A vida dele, assim, que tinha muitos bens, né? E aí deixou tudo, foi morar na rua, né? Claro, hoje em dia a gente sabe que, imagina, né? A loucura que seria. O que na época também era uma loucura. Mas a perfeita alegria fala muito ao meu coração ainda nos dias de hoje. Mas Santa Dulce, ela também, um tempo eu morei em Salvador, 2 anos, e chegavam pessoas na nossa porta dizendo que, né, Santa Dulce fazia coisas por essas pessoas, né? Eu nunca esqueci um irmão que ele não tinha muita lucidez e ele bateu na nossa porta, e aí eu escutei, quando eu fui lá, ele tinha um pé enfaixado com muitas feridas no pé. E aí o irmão, e a gente sempre tem naquela atenção de ter uma experiência com Jesus no irmão, nunca fazer apenas um assistencialismo, né? A gente fica muito atenta a fazer uma experiência com Jesus ali. E aí, naquela fonte, porque o tema do programa sendo sede, e aí eu refletindo e rezando sobre isso também, tem 2 sedes também. É a sede do meu coração por Cristo na cruz, mas muito maior é a sede de Jesus por nós também. E tem a sede de Jesus crucificado nos mais pobres por nós. Então, é um grito de Jesus, assim, enorme por nós, nos mais pobres, né? Eu acho que é isso que o Papa Francisco anuncia nesse novo tempo da igreja, que acho que os mais pobres gritam Jesus nos mais pobres atualmente. Esse irmão, eu acho que falava, e como ele não tinha muita lucidez, eu não entendia nada, mas era Jesus ali, eu olhava para ele, e aí ele falou: desde que Santa Dulce morreu, ela me abandonou e eu não tenho mais ninguém por mim. E aí eu, meu Deus, como é ainda atual e forte, né? E então Santa Dulce, São Francisco, Santa Dulce, eles são essa referência assim muito forte assim para mim, para nós, né? E aí, Lucas, e para você? Bom, eu aprendi a evangelizar os pobres com a Toca de Assis, porque lá em Brasília, né, a gente fazia uma evangelização na rua juntos, Toca de Assis e Shalom. Então eles se tornaram assim uma grande referência desse amor aos pobres. E também quando eu estava tendo a minha experiência com Deus, eu até achava que eu ia ser frei, porque eu achava tão incrível aquele amor dele pelos pobres. Realmente, né? Era uma vibe Santa Terezinha, né? Que tu tinha querer ser tudo, né? E São Francisco em evidência de novo aí, né? E essa referência, né, acho que a nível de igreja, a Toca de Assis, ela sempre foi uma grande referência do amor aos mais pobres. Então eu sempre olhei para eles. E assim, a nível também dos amigos santos, Madre Teresa sempre foi assim uma grande amiga minha, que eu busco aprender com ela, né? O abaixar-se, o doar-se, o gastar o meu tempo, a minha vida, tudo, né? Em favor dos mais pobres, né? Hoje também peço a intercessão dos santos da saúde, né? Tem São Giuseppe Moscati, que era um médico, que ele, assim, o filme dele é incrível, porque ele
ajudava os pobres, consultava os pobres não tinham dinheiro para pagar os remédios, ele dava das coisas dele até um ponto que ele deu tudo que ele tinha, vendeu a casa, tudo em vista dos mais pobres. Então, assim, a gente pode tirar muitos exemplos da vida dos santos, né? E o que isso mudou na tua relação de intimidade com Deus? Você acha que o trabalho com os pobres influenciou, mudou algo? O trabalho com os mais pobres, ele me torna mais pobre, porque eu vou entendendo que para eu evangelizar o pobre, eu preciso me empobrecer, né? Muitas vezes eu me pego querendo muitas coisas, né? Querendo a minha justiça, né? Muito humana, querendo direitos, coisas, mas eu entendo que eu preciso também viver essa pobreza interior. E assim, a minha oração, depois que eu comecei a trabalhar com os pobres, ela se tornou assim muito povoada, porque a gente rezando ali diante do Santíssimo e vários rostos que vêm, muitos filhos, né? Aparecendo, né? Dos filhos espirituais, né? Porque a gente acaba se tornando mães, né? E pais espirituais desses pobres, né? Amigos, né? Dos jovens pobres, e não tem como não rezar por eles, né? Então, também essa intercessão, saber que temos amigos e filhos é o que nos move a rezar e dar a nossa vida, interceder e buscar a santidade. É o trabalho de vocês, muito belo. A gente sabe que muitos desafios, muitos mesmo. Eu vou voltar a eles, porque a gente sabe que os desafios também nos edificam, né? E nos fazem amadurecer cada vez mais. Aí eu pergunto para você, Camila, você já passou por alguma crise, tipo assim, não sei se eu devo continuar vivendo dessa forma, e até mesmo se você já já foi rejeitada, né, em alguma situação, tentando ajudar, já levou aquela pancada de volta assim, né? Aquela ingratidão, já experimentou da ingratidão assim, por parte daqueles que tu buscou socorrer? Já, com certeza. O trabalho com os mais pobres são a gente prova do evangelho mesmo, das bem-aventuranças, né? Porque a gente não recebe nada em troca. Quando a gente ama aquele mais pobre, todos nós temos as nossas misérias. Mas quando a gente ama aquele miserável, né? Aquele mais pobre, miserável que eu digo materialmente, né? Assim, que não tem, está na miséria humana ali, material, né? Não tem nada a nos oferecer. Quando nós amamos, a gente exerce um amor ali sem esperar nada em troca. Então, é realmente um exercício muito forte. E a gente passa por crises porque dentro da nossa rotina, realmente é da nossa carne às vezes que a gente dá. Assim, é um consumir-se mesmo de dar tudo. E Madre Teresa falava que quando tinham muitas coisas para fazer, muitas coisas, as irmãs falavam: irmã, a gente tem que diminuir o tempo de oração e colocar pra mais dar coisas conta do para fazer. serviço, né? E a irmã, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais tempo de oração, né? E colocar talvez menos coisa para fazer, ou então acordar mais cedo, dormir mais tarde, mas colocar mais tempo de oração. E as irmãs, valha, meu Jesus. Então aí as crises, né, aparecem como é normal e é bom que apareçam, né? Porque são elas que nos dão força até para enraizar mesmo, que Jesus ele nos apaixona ainda mais nessas crises, mas que aí a gente percebe que é na vida espiritual, rezando mais para nos dar, não da nossa carne ali, que os pobres nos devoram, como também Madre Teresa nos diz, né? Nos devoram da nossa carne, mas da carne do ressuscitado em nós, né? E a rejeição ali que me veio à mente foi até engraçado, assim. A gente cuidava de uma senhorinha, cuida ainda, né? Graças a Deus ainda tá com a gente. E ela me conhecia, porque a gente resgatou ela da rua. Ela me amava, eu amava ela. Só que ela também tá com alguns problemas de lucidez. E a gente foi fazer a troca no hospital, não me reconheceu. E aí eu, oi, vó Beth, como é que a senhora tá? Saia desse quarto agora. E aí todos os acompanhantes, quem é essa mulher? Tá maltratando essa senhora? Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu vou, é a Camila. Ela, tira essa mulher agora desse quarto, desse hospital. E eu, meu Deus, que vergonha, Jesus amado, a pessoa, porque ela não tá me reconhecendo, mas eu cuido dela. E as pessoas, será que essa mulher não bate nessa senhora, né? Então, assim, é um processo mesmo de reconhecer-se ali
de abaixar-se, como bem o Lucas falou. Decisão, né? Imagina o que é que se passa no coração de Jesus, né? Que todo dia tenta nos amar e a gente fica dando, como diz aqui no Nordeste, coice, né? Exatamente. Coice é igual um jumento mesmo, né? A gente fica Uma assim, voadora. realmente rejeitando o amor. Toda vez que eu vivo essas experiências dentro da minha própria realidade, eu sempre dou uma refletida. Será que isso aí não é um amor de Deus tentando me lembrar que talvez eu esteja sendo muito ingrato, muito ríspido, né? Mas é isso. Gente, nós vamos acompanhar agora um pouco, numa matéria, mais um pouco do Projeto Shalom Amigo dos Pobres, que o Lucas está representando aqui. Projeto Shalom Amigo dos Pobres, que está se espalhando pelo Brasil. Essa matéria foi feita pela missão da comunidade Shalom na Diocese de Santa Amaro, São Paulo. Vamos conferir. Shalom Amigo dos Pobres. Já tínhamos esse projeto desde 2013, porque nós realizamos abordagem de rua, trabalho com moradores de rua semanalmente. Todas as terças-feiras nós recebemos marmitas, 490 marmitas, onde nós atendemos os irmãos em situação de rua e famílias carentes em paróquias, áreas de extrema pobreza. Também atendemos famílias em situação de vulnerabilidade. Com meu amor, quero te alegrar. Tu bem sabes, só te quero agradar. Eu conheci a Shalom há 4 anos atrás, quando um parente meu pediu ajuda aqui, dependente químico. Desde então, eu comecei a frequentar o Shalom. Não só ele recebeu uma ajuda, que ele foi para uma casa de recuperação, a gente teve um acompanhamento familiar quando o Shalom nos resgatou também. E até hoje eu participo do Shalom, tenho um acompanhamento, direcionamento espiritual. E eu só tenho a agradecer imensamente essa comunidade incrível, que também não só como resgatou esse meu ente querido, mas como também resgatou uma família inteira. Então até hoje eu tenho acompanhamentos e participo, qualquer evento da Shalom eu tô dentro. E só tenho a agradecer imensamente a Shalom e também a Deus por me dar tanta força nesse momento que eu passei tão difícil. E hoje meu irmão tá super bem e tá recuperado, trabalhando e dando felicidade pra gente, que a gente sempre sonhou. Nós temos hoje 61 famílias cadastradas no nosso projeto Amigo dos Pobres. Mensalmente essas famílias elas recebem as cestas básicas. Essas famílias já estão sendo acompanhadas aqui na nossa casa, através da oração, aconselhamento. Aqueles que precisam, nós encaminhamos para o psicólogo. Hoje nós temos 2 psicólogas que estão atendendo essas pessoas e temos uma psiquiatra. E agora, graças a Deus, nós conseguimos uma médica, um clínico geral, que vai também estar atendendo. Mas você que está aí, que é médico, que é psicólogo, que é enfermeiro, assistente social, advogado, nós precisamos de você. São 4 anos servindo no ministério, né? Tanto servindo na rua. A minha alegria é imensa, né? Poderia ficar aqui horas e horas contando experiências que eu já tive. Tantos irmãos que nós já resgatamos da rua, já levamos para casa de acolhida, ver irmãos sendo recuperados, né? Uma imensa alegria fazer parte desse projeto, fazer parte da obra Shalom, da comunidade Shalom e ser um amigo dos pobres. Deus sempre louvado. O Shalom Amigo dos Pobres abriu as portas da nossa casa para acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, seja em situação de rua ou seja as famílias carentes. E para isso a nossa casa precisa de ajuda, da sua contribuição. Ficarei muito feliz se você entrar em contato conosco para ser mais um voluntário ou mais um benfeitor da paz que vai estar ajudando esses nossos amigos, porque os pobres aqui no Shalom, eles são os nossos amigos, porque nós acreditamos que quando nós ajudamos um pobre, quando nós tocamos no pobre, nós estamos tocando na carne de Cristo. E aí Jesus diz, tudo aquilo que tu fizer a um dos meus pequeninos, que tu deu o alimento, que tu vestiu, né, que você cuidou, foi a mim que você fez.
Então, se você quer cuidar de Jesus, você quer tocar na carne de Cristo, venha ser um amigo dos pobres. Ajude-nos nessa campanha, divulgue essa campanha. Né? Você pode também, conosco, que estamos abrindo as nossas portas, você pode abrir o seu coração e, na generosidade do seu coração, contribuir com a nossa campanha. Obrigada, Deus abençoe. Eu moro aqui há 17 anos e eu adoro a Shalom. Adoro. Que adoro, Shalom adoro. Viu? Viu? Aqui é a casa de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês sentiram o coração abrasar nessa noite pelo desejo de também corresponder a esse chamado, né? Também corresponder a esse chamado a saciar a sede do próprio Senhor nos pobres. Mas eu também sei que muita gente gostaria de trilhar esse caminho missionário, mas não tem como. E assim, pretende de alguma forma colaborar, ajudando. Por isso que eu quero trazer aqui para vocês. Aliás, eu queria que vocês trouxessem para a gente aí como é possível que as pessoas ajudem o Projeto Shalom Amigo dos Pobres, a obra Lumen. Lucas, primeiro você, conta aí como é que a pessoa pode fazer, a pessoa que sentiu no coração hoje pode fazer para ajudar o Projeto Shalom Amigo dos Pobres. A gente vai ter a experiência que para ajudar os pobres custa caro, né? É muita demanda de material de higiene, de alimentos, de material de saúde, né? Outras demandas que as nossas casas não basta têm. Só boa vontade, né? É verdade. E a gente precisa de benfeitores, né? Então, se você quer ajudar o Shalom Amigo dos Pobres, você pode procurar no Instagram, @Shalom Amigo dos Pobres. Se você é de outra cidade fora de Fortaleza, procure Amigo dos Pobres e o nome da sua cidade. E também tem o site amigodospobres.org. Lá vai ter todas as maneiras de você contribuir com a nossa obra. E também você pode ser um voluntário, né? Porque é uma maneira também de se dar concretamente sendo voluntário junto aos mais pobres. E aí, Camila, como é que a galera pode ajudar a obra Lumen? Pronto, nós também vivemos da providência, né? E temos um Pix, lumenserfeliz@gmail.com. Temos uma meta mensal que também sustenta as nossas casas, nossos centros sociais. Também, se você quiser fazer parte como voluntário, temos o nosso Instagram também, Lumen Ser Feliz. Estamos abertos também nessa comunhão, né? A gente quer agradecer também a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada vez mais o trabalho generoso de vocês. E o trabalho com os pobres, eu também tive a oportunidade de ir em alguns dias ao Shalom Amigo dos Pobres. Você acha que vai dar alguma coisa, quando na verdade a gente que recebe deles, né? Uma experiência onde nós é que somos enriquecidos pela vida de cada uma daquelas pessoas. A gente quer agradecer vocês, convidar vocês para estarem conosco também na adoração ao Santíssimo Sacramento. E queremos convidar você que está em casa a estar conosco nesse momento de oração. Nós vamos adorar o Senhor Jesus, nós vamos levar também as suas intenções para diante dele e trazer toda a nossa pobreza, toda a nossa miséria para diante do Senhor, que tem o poder de nos lavar, de nos purificar, de nos fazer novas criaturas. Nós temos sede, né? Temos sede também, viu, de Jesus? Contemplar a face eucarística de Jesus, tenho certeza que você também tem, está experimentando, então não perca essa oportunidade. A gente vai para o intervalo agora e depois a gente volta com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Minha alma tem sede de ti, oh meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, oh meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos
fazer barulho, vamos fazer barulho. Este é o momento da graça no Fazendo Barulho de hoje, o momento onde nós iremos adorar Jesus na Eucaristia. O próprio Senhor estará vivo, ressuscitado, aqui no estúdio. E a partir daqui, nós desejamos que essa graça te alcance. Coloque suas intenções também para esse momento de adoração. Estamos recebendo pelo nosso direct no Instagram, pelo chat no YouTube. E possamos juntos agora adorar o Senhor. Que Ele seja o nosso tudo. Que Ele seja o centro de todo o nosso anúncio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos ao Senhor Jesus ressuscitado. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és. És aquele que me amou. És aquele que me amou. Com seu sangue com me seu resgatou. sangue me resgatou. Quero me prostrar. Quero me prostrar aos teus pés E reconhecer que só tu és. Meu Senhor. Meu Senhor. Meu tudo. Meu Rei. Meu Rei. Meu dono. Para sempre te exaltarei. Para sempre te exaltarei. Para sempre te adorarei. Para sempre te adorarei. Meu Senhor. Meu Senhor. Meu tudo. Meu Rei, meu dono. Meu Rei, meu dono. Para sempre te exaltarei. Para sempre te adorarei. Para sempre te adorarei. Enquanto nós vamos cantar novamente essa música do início, você que está em casa, se ajoelhe diante da sua televisão, se coloque em espírito de oração. Você que assiste pelo celular, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e entregue nesse momento seu coração a Ele. Vamos pedir que nessa noite Ele nos dê um renovado amor aos pobres. Que o Senhor nos renove na nossa oferta de vida, na nossa sensibilidade aos que mais necessitam. Por isso adoremos. Cantemos junto. És aquele que me amou. És aquele que me amou. Com seu sangue. Com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar. Quero me prostrar aos teus pés. E reconhecer que só tu és. Meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono, para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei. Meu Senhor, meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono, para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei. A honra, a honra,
e todo louvor a ti, meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono, para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei. Irmãos, nessa noite, o Senhor pobre quer fazer morada em nosso coração. Por isso, no Espírito, se você ora em línguas, vamos permitir que o Senhor encontre espaço em nosso coração. Ou você pode também ir pedindo isso com as suas palavras. Senhor, eis aqui o meu coração diante de ti. Eis aqui, Senhor, todo o meu ser. Vem, Senhor, habitar em mim. Vem, Senhor Jesus, me dá a graça da pobreza espiritual, de estar abandonado nas tuas mãos, de confiar. Faz, Senhor, do nosso coração hoje essa manjedoura onde tu podes ser recolhido, onde tu podes, Senhor, dormir essa noite. Habita, Senhor, o nosso coração. Age no nosso meio, Senhor. E vá pedindo ao Senhor que Ele nos converta, que Ele te converta. Tudo aquilo que impede o seu coração de acolher essa experiência com Cristo, com Deus, que se fez homem, que se fez pobre por amor a nós. E nessa oração você pode também dizendo ao Senhor que você tem sede dEle. Senhor, nossa alma precisa de Ti, nossa alma te busca. A nossa carne, Senhor, te deseja. Vem sobre nós, Senhor, alimenta a sede do nosso coração, de nos entregarmos inteiramente a Ti, de deixar que Tu sejas tudo em nós. O Senhor vai libertando muitas pessoas presas em si mesmo, escravizadas pelos prazeres, pelo egoísmo. E Jesus vai apontando para ti o caminho de volta, o caminho da oferta, o caminho da doação, o caminho da purificação da idolatria de si mesmo. Excessiva preocupação com os próprios projetos, com o próprio mundinho, com a própria família. O Senhor vai dando a graça de um coração alargado, vai apontando o caminho da oferta, vai apontando para as necessidades dos irmãos, vai apontando para a própria presença dEle, naqueles que têm sede, fome. Jesus vai recordando as passagens do Evangelho onde Ele indica a sua presença real naqueles que sofrem, naqueles que necessitam. Quando muitos perguntam, Senhor, quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Senhor, quando foi que nós te vestimos
quando estavas nus. Quando foi, Senhor? E o Senhor vai dando essa graça de iluminação das nossas consciências, essa graça libertadora. Muito obrigado, Jesus, por toda essa obra de amor que Tu realizas hoje, de nos reconduzir a Ti com singeleza e simplicidade. Muito obrigado, Jesus. Sinto que algum irmão que está assistindo agora, o Senhor quer te dar a experiência dele como dono do seu coração. E todas as vezes em que você não conseguiu olhar para o outro, em que você não conseguiu enxergar a necessidade do outro, é porque você se colocava como autossuficiente. Só pensava em si próprio. O Senhor, nessa noite, Ele vem te curar. Ele vem te libertar e vem te dar uma nova sensibilidade, um novo olhar aos pobres, ao necessitado, ao irmão que está na sua casa e que precisa de você. E o Senhor, Ele realiza essa obra se tornando dono, Senhor sobre o seu coração. Não é mais tu quem manda no seu coração, mas é o Senhor que se torna rei e dono do seu coração. E que traz a paz, que traz a misericórdia, o amor, que traz esse desejo inquieto de derramar-se em caridade, em evangelização, em atenção a Deus e aos pobres. Sinto que o Senhor se apresenta hoje como o centro das nossas vidas. O Senhor nos livra do egocentrismo, das preocupações exacerbadas, como foi dito. É a centralidade do amor de Deus que nos conduz ao outro. Nos livra dos nossos cansaços, de uma vida voltada a nós mesmos. Alguns o Senhor vai curando da preguiça, pessoas que não conseguem nem mesmo sair de casa, já se deparam com algumas doenças, pela vida monótona e passiva em casa. E o Senhor quis dizer: eu te chamo também para o serviço. Eu te coloco em movimento. Pastoreia os meus. Eu te entrego o meu rebanho. E muitos vão como que se sentindo pequenos, frágeis, pecadores. E o mistério da eleição de Deus e a sua misericórdia hoje nos salva e nos envia. Jesus me dá a visualização de uma escara, uma ferida em uma senhora que está acamada, e a filha dessa senhora, você que nos acompanha agora, a sua mãe está na cama, no quarto, com essa chaga, e você está agora nos acompanhando. E Jesus diz: eu estou ali, no quarto ao lado. Ama-me na tua mãe doente. Ama-me cuidando das feridas da tua mãe doente. Eu estou ali, no quarto ao lado. Ama-me na tua mãe doente.
só me fazia entender que era Ele mesmo que cobria a nossa nudez nesse momento. Ele mesmo que tomava a iniciativa de nos saciar, me fazia ver de que a forma como Ele derramava essas graças sobre nós hoje era exatamente com esse amor misericordioso que vinha ao encontro da nossa necessidade. E Ele deseja nos dar a experiência de como somos agraciados e ao mesmo tempo necessitados. E Ele, encontrando cada um de nós, ia revestindo, ia dando de comer, de beber, ia completando com a sua graça, onipotência, sua oferta e seu amor, aquilo que nos faltava, o entendimento que nos faltava, o amor que nos faltava, a luz que nos faltava, uma verdadeira experiência de nos retirar das trevas, do frio e do medo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai das misericórdias. Muito obrigado por nos alcançar e nos salvar nesta adoração. Eu sinto que o Senhor, Ele também vai alcançando nesse momento a mãe de um jovem que é dependente químico. O Senhor quer alcançar o seu coração de mãe, devolvendo a esperança. E ao olhar para o seu filho, muitas vezes você não conseguia mais reconhecê-lo. Não conseguia nem mais sequer ter compaixão dele. Os julgamentos se sobressaíam. O Senhor lhe devolve a esperança. Ele te faz enxergar Cristo no teu filho, Cristo na tua casa. E o Senhor também, Ele quer povoar a nossa oração com o rosto de muitos pobres irmãos que encontramos na nossa vida, na nossa casa ou até mesmo nas ruas, a caminho do trabalho, na esquina de casa. O Senhor traz o rosto e o nome desses pobres diante de Ti, para que agora, nesse momento, nós possamos interceder por eles. Por isso, rezemos, intercedamos diante do Senhor por todos aqueles que mais necessitam. Foi a mim que o fizestes, foi a mim que o fizestes. E nesse desejo de consumirmos as nossas vidas, de gastarmos os nossos dias pela evangelização de todo homem que está distante de Deus, porque essa é a verdadeira pobreza, é não conhecer a Deus. Vamos cantar essa música,
renovando a nossa oferta de vida, renovando o nosso desejo de pertencer a Deus e de por Ele nos consumir nessa evangelização, nesse amor a todo homem que está distante da igreja, a todo homem que necessita, aos pobres abandonados, Cristo abandonado. Por isso vamos cantar. Quero corresponder. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar. A humanidade tantos a chorar, pobres que choram por não conhecer a Deus. E nós trazemos essa grande riqueza que é Deus. Não podemos reter. Se faça escutar. Não podemos prender Jesus dentro de nós. Devemos dar, anunciar, evangelizar. Peça essa graça. A oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia hei de viver pela igreja, pelos jovens, pelos homens, minha alegria e meu sofrer. Eu me oferto. A visualização que eu tinha enquanto cantávamos essa música eram de muralhas caindo, muros caindo, sendo destruídos. E o entendimento que o Senhor me dava eram de que muitas pessoas, a partir deste momento, a partir deste encontro verdadeiro, com esta fonte de água viva que jorra da Eucaristia, do ressuscitado, é que muitas pessoas iam ao encontro de Cristo, das chagas de Cristo para serem curadas. Por vossas chagas fostes curados. E a partir dessas chagas iriam ser curadas, transformadas, renascidas. Mas para saírem de si, para irem ao encontro do outro, elas precisam sair de si. E por isso essas muralhas estavam sendo derrubadas, confirmando muito a oração que estava sendo conduzida, da indiferença sendo derrubada, do pecado, do egoísmo sendo destruído, da individualidade sendo destruída, do egocentrismo, do egoísmo, do prazer da carne, do poder, do eu.
da muralha do eu sendo destruído, para o olhar do Cristo em mim e eu em Cristo. Do Cristo no outro, especialmente aqueles que mais sofrem. Para, tocando nas chagas de Cristo, eu ser recriado para uma nova vida. Necessário vos é nascer de novo. E reviver, e renascer. Eu confirmo, o Senhor também me dá a ciência de uma irmã que nessa Semana Mundial dos Pobres teve uma profunda experiência com Deus. E quando você conversava com o pobre, você percebeu o vazio, não da vida dele, mas da tua vida. E ao chegar em casa, na sua oração, você chorava muito. E o Senhor, Ele te diz que esse movimento que Ele realizou em você foi uma grande libertação desse egoísmo, do olhar somente para si. O Senhor, Ele te chama a evangelizar. O Senhor, Ele te chama a não olhar mais somente para as tuas dores, mas enxergar Cristo que quer te preencher, que quer ser tudo em ti. Cristo que utilizou desse pobre para te falar: muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua vida. Há uma pessoa que repetia seguidas vezes para si mesmo: eu preciso viver. O Senhor vai dizendo para ti que a vida sem Cristo, a vida se não for para o outro, ela não tem sentido. O Senhor alcança hoje o teu coração para te mostrar a verdadeira felicidade que é servir, que é ser dom de si. Pessoas numa perspectiva egoísta, brigando por herança, voltadas para si mesmo, como se o outro ele fosse um problema. Eu quero curar a indiferença do teu coração. Eu sinto que a raiz dessa indiferença são muitos traumas. Há uma pessoa em particular que diz: como eu posso cuidar dessa pessoa que me fez tanto mal? O Senhor vai nos dando um amor sobrenatural, uma caridade como que a divina. E o Senhor vai me dando a imagem de Jesus tirando o coração dele e colocando no nosso peito. Eu não vos chamo a amar com amor natural. Eu vos dou o meu amor. Eu vos dou o meu coração. Bendito seja Deus. E vamos louvar ao Senhor, agradecer por aquilo que Ele realizou em nós nessa noite. Obrigada, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és esse Deus que não nos trata conforme os nossos pecados, a nossa retenção, mas Tu és sempre misericórdia, sempre paz. Obrigado, Senhor, por nos dar um olhar atento ao outro, por nos arrancar dos nossos vazios, dos nossos egoísmos. Obrigado, Senhor Jesus. Queremos ser pobres para Te amar, Senhor, nos pobres. Muito obrigado, Senhor Jesus. Todo louvor, toda honra ao Teu nome. E ainda acolhendo todas as graças que o Senhor derramou nessa noite, vamos nos preparar para receber a bênção do Santíssimo, cantando tão sublime, deixando que o Senhor Ele cele em nossos corações toda essa graça, Ele como centro das nossas vidas. Tão sublime sacramento, adoremos
neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado,
e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia hei de viver. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, minha alegria e meu sofrer, eu me oferto. E voltando o nosso olhar para a Virgem Maria, vamos suplicar a ela a graça de acolher em nosso coração tudo aquilo que Deus realizou em nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vivemos esse momento de adoração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, queridos Camila e Lucas, por estarem conosco. Também contribuíram, decisivamente para abrasar o nosso coração, não só de quem estava em casa, mas também de nós que estávamos aqui, com o testemunho de vocês, tanto da Obra Lumen como do Projeto Shalom, Amigo dos Pobres. Muito obrigada, a alegria é nossa. Eu que agradeço essa alegria de estar aqui nessa noite e dizer que vale a pena ser amigo dos pobres. E nós, de fato, somos enviados para ter esse olhar atento àqueles que mais precisam. Queremos agradecer também ao diácono Rafael, que esteve aqui conosco na adoração. Obrigado, é uma alegria estar com vocês, conduzir Jesus, dar a bênção Santíssimo, que cada vez mais possamos ter uma experiência com o amor de Deus. Inclusive vai ser ordenado sacerdote mês no que próximo vem, mês. Está aí na expectativa. Festa na igreja. Peço uma Ave Maria por cada um de vocês também, para que cumpra a vontade de Deus e seja um sacerdote segundo o coração de Deus. E no próximo sábado a gente tá de volta, mas olha, não esquece, envia para nós o seu testemunho, vai lá, @FazendoBarulho, fala pra gente como é que foi esse momento de adoração para você. E nós esperamos você aqui no próximo sábado, a partir das 11 da noite, na Rede Vida de Televisão. E se foi a primeira vez que você acompanhou o nosso programa hoje, seja muito bem-vindo a essa família. Até o próximo sábado, a gente te espera. Shalom! Oh, oh.